Ei pessoal, aqui é o Jonas e hoje a gente vai continuar nossa série de vídeos que está abordando quais são os obstáculos para se chegar na faixa preta. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como a escassez de recursos e a dificuldade de acesso a determinados conhecimentos pode fazer com que sua jornada na faixa preta termine antes da hora. O nosso terceiro ponto é a falta de recurso. Isso aí talvez seja o ponto mais delicado para a gente abordar aqui, e isso talvez é o que mais atrapalha as pessoas que estão muito dedicadas ao Kung Fu ou então a qualquer arte para chegar em níveis avançados, tá? E por que isso? Porque tempo é dinheiro. Então, se você tem dinheiro, você tem recursos, você consegue economizar tempo. Se você tem um carro, então é muito mais tranquilo você se deslocar. Se você pode chamar um serviço privado aí de transporte, melhor ainda. Se você tiver menos dinheiro, mas tiver como pegar um ônibus, perfeito, então você consegue chegar lá. Mas vai que nem isso é possível. Lembra, você tem a mensalidade, você tem os equipamentos. Se você quer chegar na faixa preta, provavelmente você vai ter que ter, por exemplo, um bastão, um nunchaku, uma espada, um facão. Enfim, você vai precisar de alguns equipamentos. Não que seja necessário, mas se você leva a sério o seu caminho dentro do Kung Fu, por exemplo, você vai acabar tendo que ter isso. Mesma coisa quem treina boxe, Muay Thai, enfim, lutas mais de contato, né? Vai precisar de uma faixa, vai precisar de uma luva, proteção bucal. Se você quer lutar, você vai precisar dessas coisas. Então, essa barreira do recurso, ela atrapalha muitas pessoas. E não tem muito o que falar. Para e pensa, entre dar comida para sua família, pagar os seus boletos e pagar a mensalidade de Kung Fu, a escolha ali é muito óbvia, né? Então não é tão simples, especialmente em épocas de recessão econômica ou então, como a gente está vivendo agora, uma pandemia. Você vai ter uma diminuição de recursos, você vai ter uma dificuldade de manter essa rotina de treino. Portanto, não é tão simples assim a gente lidar com essa questão de recurso. Muita gente vai falar que aí é uma questão de economia, de saber como gastar o seu dinheiro, de dar prioridade para certas coisas, mas no final das contas, a minoria da população tem essa escolha mesmo. A questão é que a maior parte das pessoas, pelo menos no Brasil, vai ter que simplesmente sacrificar os seus prazeres para conseguir as suas necessidades básicas, seja para pagar o seu aluguel, suas contas, pagar a escola do filho, enfim, gente, milhares e milhares de situações onde você vai ter que abandonar a sua arte simplesmente porque você não tem como pagar. Eu, como professor e como aluno, já vi isso centenas de vezes, porque é simplesmente assim, a pessoa perdeu o emprego, não tem como ela pagar a mensalidade, ela vai ter que parar de treinar. E nesse parar de treinar, seja porque você não tem dinheiro, seja porque o seu professor ficou sem dinheiro, não consegue pagar o aluguel e a academia fechou. E isso é algo que eu já vi acontecer também e é muito triste, porque não é culpa de ninguém, é simplesmente um reflexo da injustiça que é o nosso sistema econômico no final das contas. Então, gente, muitas vezes é algo que vem muito fora do seu controle e que acomete você. E essa questão da economia talvez seja o mais problemático. Agora, tem um ponto muito importante que é a acessibilidade do conhecimento. Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Você vai lá e quer aprender a nadar. Então você está lá procurando as aulas de natação. Se você tem uma condição econômica favorável, provavelmente você mora num bairro que tem academias de musculação próximas. E agora é uma tendência que praticamente toda academia de musculação é também uma academia de várias coisas. Então geralmente tem uma piscina lá, onde você faz hidroginástica, você faz aula de natação, spinning na água, enfim, né? Você tem várias modalidades esportivas dentro desse espaço. E aí você pode geralmente fazer pacotes, né? Então você faz musculação, faz natação, enfim. Tá lá o conhecimento. É muito fácil você encontrar uma escola que vai te ensinar a nadar, ou então que vai te ensinar a jogar bola, fazer algum esporte que é mais comum, tá? Isso é muito acessível, ou seja, você não vai ter grandes dificuldades de encontrar essa escola na sua cidade ou até mesmo no seu bairro. Porém, quando a gente vai para as artes marciais, em especial o Kung Fu, você encontra um grande problema. Porque olha só,
Só de estilos de Kung Fu existem mais de 300 oficiais. Imagina se você for pensar ainda nos vários estilos de artes marciais que existem no mundo. Alguns estilos, eles são muito mais raros que outros. Então, tudo vai depender da história do estilo e de como ele foi transmitido. Então, aqui no Brasil, é mais tranquilo você encontrar, por exemplo, uma escola de Wing Chun, ou então uma escola de Garra de Águia, ou então uma escola de Shaolin do Norte. Agora, isso nem sempre vai ser o estilo que você quer aprender. Então, se você já treina alguma arte marcial, ou então conhece um pouco da arte marcial e quer aprender um estilo específico, você vai encontrar uma grande dificuldade de encontrar na sua cidade alguém que te ensina justamente esse estilo. Então, quando eu comecei a treinar Kung Fu, eu não escolhi o meu estilo. Eu fui na escola e o estilo foi escolhido por mim, porque era o que tinha à mão. Então, tô lá treinando, por exemplo, sei lá, o estilo Louva-a-Deus do Norte. Só que dentro do Louva-a-Deus do Norte, você tem várias vertentes. 7 estrelas, flor de ameixa, taiji, enfim, várias. E aí, o que acontece? Se minha escola fechou, por algum motivo, meu professor pode ter falecido, ou então a escola simplesmente fechou mesmo, meu professor pode ter aposentado, não vai dar aula mais, enfim, qualquer motivo que seja. Se eu estava treinando aquele estilo, aí meu professor não está mais disponível naquela cidade, a chance de naquela cidade eu ter um estilo parecido ou até mesmo o mesmo, ela é muito reduzida. Então pode ser que tenha outras escolas de Kung Fu, mas às vezes não vai ter o Kung Fu Ungar que você está procurando. Às vezes você treinou 3 anos de Ungar, quase chegou na faixa preta, sua escola fechou, e aí? Você ficou na mão. Por quê? Você vai ter que viajar alguns quilômetros, às vezes centenas de quilômetros, para conseguir chegar numa outra escola de Ungar. Então é muito difícil. E esse problema, ele era um problema na antiguidade também. Então lá na China, as pessoas enfrentavam a mesma dificuldade. Não é incomum você encontrar história de artistas marciais que viajaram grandes distâncias para poder aprender com aquele mestre que era muito famoso e que todo mundo queria aprender com ele. E aí normalmente você tinha toda uma jornada, você ia lá, ficava meses viajando, chegava lá, você tinha que pedir autorização do professor, você tinha que ganhar a confiança dele, o que geralmente demanda um tempo, depois ele vai te ensinar algumas coisas e aí você vai voltar para sua vida. Só que isso já é uma coisa que nem todo mundo podia fazer. Se você é simplesmente aldeão e tem que ficar trabalhando na sua terra, você não vai poder simplesmente viajar por alguns anos para conseguir ter um conhecimento X ou Y. Da mesma forma, quando a gente vem para o nosso contexto mais atual aqui do século XXI, você pode pensar que é a mesma coisa. Olha, lá em São Paulo, por exemplo, é uma cidade muito grande, é um centro, né, de cultura que a gente tem no Brasil, justamente que é muito conectado com o mundo inteiro. Então lá pode ser que você tenha facilidade. Então se você é paulista, você sabe disso. Você vai encontrar na sua cidade basicamente todos os estilos de Kung Fu que estão disponíveis aqui no Brasil, tá? Pode ser que um ou outro não, mas a grande maioria deles você vai encontrar lá. Agora, se eu venho para uma cidade que é menor, por exemplo, Belo Horizonte, que eu ainda tenho muitas opções aqui, eu vou estar mais limitado. Agora, se eu moro no interior, eu não moro em uma capital, por exemplo, a chance de eu encontrar uma escola de Kung Fu é baixa. Uma escola de Kung Fu com o estilo que eu quero é mais baixa ainda. E mais, vamos supor que você está no interior, está treinando, sei lá, Shaolin do Norte. E aí a sua escola fecha. Não vai ter mais outro professor de Shaolin do Norte na sua cidade. Se você tem família, tem raízes nessa cidade, o seu emprego é lá, sua fonte de renda, tudo isso, como é que você vai ir para outra cidade? Você não vai. E aí você vai mais uma vez ter um episódio de desistir da sua arte, por conta das condições que elas nos cercam. Agora que a gente já entendeu como o recurso e a acessibilidade podem afetar o seu treino nas artes marciais, conta aí pra gente, você já passou por uma situação assim? Você começou a treinar uma arte, aconteceu algo na sua academia e você não conseguiu encontrar um outro professor daquele mesmo estilo? Ou então você teve alguma dificuldade financeira, seja nessas últimas crises econômicas que aconteceram, ou então essa crise sanitária que está assolando o mundo agora em 2020, isso atrapalhou sua renda, como consequência você ficou impossibilitado de treinar? Comenta aí para a gente e não se esquece, ó, se você gostou do vídeo, deixa aí um like, tá? Deixa aí o seu comentário dando sua opinião e também não se esquece, se inscreve no nosso canal para você receber as notificações sobre os nossos próximos vídeos. Nessa série ainda tem mais um vídeo onde a gente vai abordar
do último aspecto e eu vou te dar uma solução possível para resolver esses problemas, tanto do tempo, do espaço, quanto do recurso, acessibilidade e da intenção. Por isso, fica ligado no nosso canal que na próxima semana tem mais. A gente se vê no próximo. Até!